Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender muito da hora que você vai assistir. Eu espero que você esteja muito curtindo nossas aulas, tá bom? Então, hoje na aula do dia 1º de setembro de 2020, nós vamos revisar o capítulo 9, mais uma vez, só que de forma um pouco diferente, né? Vocês terão algumas imagens nesse vídeo, nessa aula, fazendo referência realmente a que eu estou falando, certo? Então vamos lembrar, primeiro, capítulo 9, professora, sobre o que é capítulo 9 período colonial no Brasil, embora no decorrer do período colonial nós vamos falar sobre o período pré-colonial. Até porque para que houvesse o colonial teria que ter o pré, né? Bom, então esse capítulo, revisando, nós temos período colonial, a gente vai falar do período aí do pré-colonialismo, certo? Então vamos começar com algumas coisas que vai lhe ajudar bastante. Por que revisar? Porque quando você revisa o conteúdo, você assiste de novo, você assiste, mas com a outra visão agora, você assiste com outros tópicos do mesmo assunto. E você ler de novo, você escreve de novo, tudo isso ajuda você, ajuda o seu cérebro a fixar o que você está vendo, ouvindo, certo? Gente, nosso cérebro é muito curioso, né? Ele, quanto mais você lê sobre aquilo, você fala sobre aquilo, isso fica fixado na sua memória, tá bom? Então, vamos trazer à memória o que nós falamos. Então, já falamos do capítulo 9, qual é o tema. E aí, nesse capítulo 9, o que aconteceu, professora? Primeiro, é o período em que Portugal vem aqui para o Brasil, agora falando do Brasil. Não foi só o Brasil, né, que foi colonizado por Portugal, mas vamos falar do Brasil. Portugal vem para o Brasil, vem ao Brasil e não vem com o objetivo, né? Antes de colonizar, não vem para ficar, né? Ele vem porque estava atrás de coisas valiosas, né? Essas coisas seriam ouro. Por que Portugal vem para cá, professora? Portugal vem para o Brasil, vem ao Brasil, porque, primeiro, as condições financeiras da coroa portuguesa estavam muito ruins, então eles precisavam sair para ir atrás da riqueza que eles mais admiravam, queriam, que era o ouro naquele período. Então eles saem às Índias e depois a outros lugares, né, outras regiões em busca de ouro. Então vem aqui para o Brasil achando que é as Índias, depois descobre que não é, mas continua atrás do ouro. E o outro motivo seria fugindo de Napoleão Bonaparte, que na época ele era imperador lá da França, certo? Então esses são os dois motivos que trouxeram Portugal aqui. Certo, professor, eu já sei que Portugal veio para cá, mas não veio logo e chegou e ficou, né? Houve um processo. Qual foi esse processo para Portugal fixar-se aqui mesmo? O processo foi o seguinte, é que foi colocado as capitanias hereditárias para que pudesse, por exemplo, ter como controlar, como cuidar dos territórios e lotes que eram achados, né, que foram encontrados aqui no Brasil. E que o Império Português, né, o domínio português estava administrando, né? Para isso que foi criado as capitanias, certo? E para que as pessoas viessem de lá para cá, porque nem todo mundo queria vir, porque pensava assim, poxa, nós vamos para um lugar que a gente nem sabe o nome ainda, e mesmo depois que recebe os nomes ainda, muita gente não queria vir para cá, gente, porque muita coisa diferente, o clima, a cultura, era um lugar desconhecido por muitos, e era um lugar inseguro para muita gente, certo? Esse é o outro ponto da revisão. O outro ponto é o quê? Professora, além das capitanias hereditárias, nós vamos ter o que mais? As Seis Marias, lembrando que quem tomava conta das terras não eram donos, certo? Tinha que proteger, cuidar, mas não eram donos. Deu certo as capitanias? Não deu certo, porque os lotes eram imensos, né? Né, para ter uma ideia, tinham lotes que eram como daqui do Santa Maria até o Augusto Franco, por exemplo, certo? O que mais? Nós temos também, além disso, aí eles vão pensar em quê, professora? Nas expedições guarda-costas. Não deu certo as capitanias por muito tempo, então eles vão pensar nas expedições guarda-costas. Guarda-costas, né? Guardas-costas. Guarda-costa. Pronto, vamos singular? Deixar no singular? Guarda-costa. As expedições guarda-costa. Assim é correto falar. E qual era a ideia, o objetivo dessas expedições? Eram proteger os territórios,
para que ninguém viesse até, nenhum estrangeiro viesse e tomasse conta ou adquirisse aquilo que Portugal já tinha adquirido, certo? Entre eles os franceses. Bom, aí o que mais, professora? Nós temos também os nomes que o Brasil recebeu, né, em todo esse processo. A princípio o Brasil não tinha nome, era um mundo novo, né, que assim eles pensavam, mas não tinha nome. Os nomes foram dados conforme esse processo. Quais foram os nomes? Terra de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, Monte Pascoal, a Terra das Palmeiras, esses foram os nomes, certo? O que a gente pode revisar mais ainda? Ainda a gente pode revisar, pensar em quê? Pensar na questão dos governadores que vieram para cá. Nós tivemos alguns governadores. Deixa eu só falar para vocês. E, de novo, nós estamos no capítulo 9, que é a partir da página 100, certo? Professora, então a gente está falando dos governadores. Sim, os governadores, eles vieram para cá, e os nomes que receberam, quais foram esses? Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, certo? Está lá na página 106, certo, gente? E também nós temos as capitanias que deram certo, que foram só duas, São Vicente e Pernambuco. Especificamente São Vicente foi pela questão das primeiras mudas de açúcar. O açúcar não era nosso, certo? Não surgiu aqui. A capitania de São Vicente quando veio para cá, trouxe com ela, por exemplo, o capitão que veio, ele trouxe as primeiras mudas de açúcar lá da ilha de Açores, certo? Então, São Vicente e Pernambuco foram as duas que deram certo. Tem mais, professora? Foram entre 12 a 13, gente, mas somente essas duas deram certo. Bom, o que é que nós temos ainda? A gente tem ainda, por exemplo, você vai pensar assim, a questão do idioma. Professora, qual era o idioma oficial quando os portugueses chegaram? Até os portugueses chegarem e se estabelecerem, o idioma oficial era exatamente o tupi. Esse idioma ele vai ser alterado, ele vai ser modernizado pelos portugueses a partir do momento que os índios são catequizados, né? E pessoas receberão esse encargo, essa missão de fazer isso. Entre essas pessoas nós temos José de Anchieta, que também vem para catequizar esses índios, e tem uma outra missão, juntamente com um outro personagem que eu não lembro agora, que vem para modificar esse idioma oficial, trazendo uma gramática. Essa gramática agora estaria o tupi, mas agora alterado com a língua portuguesa, certo? Bom, então nós revisamos também sobre essa questão do idioma. Os jesuítas vieram para cá, entre eles José de Anchieta, como acabei de falar, certo? O que é que nós temos mais que é importante, que vocês precisam saber? Professora, quando o Portugal chegou aqui, não tinha nenhum habitante, não morava ninguém, era assim que acontecia? Não, não era, vocês sabem muito bem disso, mas é bom nós estarmos ratificando, né, confirmando isso. Já haviam habitantes aqui, os índios, certo? Portugal veio colonizar e acabou, para eles foram um descobrimento, que eles não sabiam dessa terra, né? Mas havia moradores aqui. O que nós podemos falar mais ainda desse capítulo sobre período colonial para vocês aqui no Brasil? Podemos falar também o seguinte, gente, nós podemos falar sobre a questão dos homens bons. Você tem na página 106 no livro de vocês quem eram os homens bons. Lembrando, os homens bons não eram os homens que eram bons da índole, o caráter. Eles eram bons porque eles eram donos de grandes propriedades de terras, e também, o que acontecia? Eles eram escravocratas. O que é isso, professor? Eles eram donos de muitos escravos. Então, eles eram considerados homens bons pelo que eles tinham, né, as posses. E eles faziam parte das câmaras municipais, certo? Isso está na página 106. Nós temos, professora, o que seria de interessante para a gente ter que revisar e vai nos ajudar. Você tem a questão do governo geral, está lá na página 105, gente. A página 105 vai dizer qual é o objetivo do governo geral,
que era auxiliar os donatários a vigiar os territórios. Então, o governo geral vem para cá para ajudar os capitães hereditários, certo? Das capitanias. Eles viriam para dar um apoio, um suporte, tá bom? Bom, o que é que nós temos ainda? Nós temos ainda os grupos europeus que vieram para cá. Nós temos Portugal, nós temos Espanha, né? Portugal e Espanha são os primeiros. Depois nós temos franceses, nós temos holandeses, certo? Inclusive, Maurício de Nassau foi um capitão, né? Que esteve aqui no Brasil, holandês, esteve aqui em Sergipe. Parece-me que no interior, eu não lembro se foi Carira, mas esteve por aqui em Sergipe, né? Expulsando algumas tropas que estavam aqui, certo? Bom, foram esses grupos que estavam aqui. Os primeiros foram Portugal e Espanha, né? Que iniciaram toda essa colonização e esse processo. O que é que nós temos mais aí? Nós temos também uma curiosidade. Qual é a curiosidade? A curiosidade é a seguinte: aqui os franceses aproveitaram as intrigas que haviam, né, entre Portugal e os índios. Intrigas, mas não eram bem intrigas, gente. Realmente eram uma situação muito ruim para os índios, né? Porque os índios teve sua casa, como é que eu poderia falar? Os portugueses entraram na casa dos índios, né? E não pediu licença para entrar, certo? Então, pense você comigo. Se você está em sua casa, é seu ambiente, e pertence a seus pais e a você, né? Ou a quem mora com você, né? Um avô, uma avó, um tio, uma tia, eu não sei. Está com você. Então, se vem alguém de fora e entra sem pedir licença, é claro que você vai ficar desconfortável e vai gerar isso, briga mesmo, né? Vai gerar insatisfação. E o que aconteceu é o seguinte: os franceses aproveitaram essa insatisfação dos índios com os portugueses, porque os portugueses vieram e dominaram uma coisa que já tinha dono, né? Que era dos índios, a questão do Brasil. E os franceses aproveitaram isso e tiveram alguns vínculos, né, com os índios brasileiros. E a relação dos franceses, de muitos franceses com os índios, era melhor do que a relação de muitos portugueses com os próprios índios. Certo, gente? Bom, nós temos também, para que vocês revisem, nós temos ainda a carta doação, que está na página 105, logo nas capitanias hereditárias, e você vai ter a carta foral, certo? É bom que você leia também, revise, né? As capitanias hereditárias eram concedidas a terceiros através da carta de doação, e os direitos e deveres estavam contidos na carta foral, certo? Então, carta foral e carta de doação, eles fizeram parte da questão das capitanias hereditárias, e essa carta de doação era que dava legalidade, por exemplo, a terceiros, a grupos particulares, a virem ao Brasil e explorar, certo? E a carta foral era aos nobres, né? Para os nobres, como acabei de ler com vocês aqui, certo? Lembrando que Dom João III, né, Dom João III, deixou que grupos particulares viessem sim aqui para o Brasil e explorassem, certo? Mas não eram donos, viu? Então, eles vão ser inseridos nessa questão aí da carta de doação e carta foral. Então, capítulo 9, eu fiz uma revisão com vocês, né? E estamos terminando essa revisão do que é importante para vocês. Nós tivemos o Tratado de Tordesilhas, que nós não falamos, né? Mas estou lembrando agora para vocês, sabe? Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter na página 100, você precisa ler e revisar. O Tratado de Bula Intarcoetera, gente, e Pero Vaz de Caminha, esse cara que é o personagem que vai ser a máquina fotográfica, o smartphone que você imaginar aí, que possa filmar, fazer vídeo, tirar fotos, enviar e mandaria para Dom João III. Como não tinha naquela época, então era ele mesmo, né? Com os próprios olhos ele via, com a própria imaginação ele escrevia lá, imaginava, e com o próprio punho ele escrevia e mandava para Dom João III ou terceiro. Então é Pero Vaz de Caminha, não esqueça esse nome, muito importante para o período da colonização, importante também para fazer com que os portugueses decidissem ou não vir para cá. Claro que eles vieram, né? Precisavam saber como é que estava aqui, certo? Lembrando também, vocês precisam revisar sobre a questão de quando os portugueses chegaram aqui, encontraram o ouro logo? Não encontraram ouro. Eles encontraram o pau-brasil,
que não encheu muito os olhos deles, porque eles queriam ouro mesmo, e animais silvestres, né? Animais que eles, de diversas espécies. Não encheu os olhos dos portugueses, mas eles até o momento se satisfazeram, né? Se satisfizeram por muito tempo do pau-brasil. Certo, gente? O ouro vai ser encontrado, vai, professor, mais bem depois, certo? Então, veja só, a gente finaliza aqui, viu? Essa revisão, anotem, estudem, qualquer coisa, fale comigo, viu? Cheiro para vocês, turma.